Com as boas-vindas, recebemos todos que nos acompanham. Mais uma oportunidade de partilharmos a palavra de Deus. Fazemos isso na confiança da presença desse que é o assunto nosso, o Espírito Santo. Todo o nosso trabalho agora tem se voltado para essa dádiva tão grande. E para começar, nós vamos utilizar esse recurso, um recurso extraordinário que não tem medida nem comparação. E vamos nos dirigir a Ele, ao Espírito de Deus, que habita em seres tão pequeninos como qualquer um dos seres humanos, mas habita pela graça da fé em Jesus Cristo. E nós temos essa fé. Você que me escuta também tem essa fé. Então, este ser espiritual está conosco. E na presença dele, eu oro ao Pai, em nome de Jesus, que nos deu o mandamento do amor e o mandamento de evangelizar. Peço ao Espírito Santo que conduza a nossa conversa, a nossa reunião, e que ele possa fazer essa ponte entre nós e esse ser espiritual. E essa verdade, aliás, a palavra de Deus. E essa ponte, essa palavra vai se tornando vida dentro de cada um que nos ouve e nos ajudando a crescer. Crescer na natureza de Cristo, conforme está escrito. A esperança da glória é Cristo em nós, em mim e você. Amém? É assim que começamos hoje a nossa conversa. Bom, estamos tratando do Espírito Santo mesmo, né? E nós vimos na última reuniãozinha nossa aí, da Conexão Bíblica, né? Algumas descrições, né, que estão nas Escrituras, especialmente ali, nós falamos do livro de sabedoria. E são descrições assim extraordinárias, mas é uma coisa assim impalpável, né? Não dá para a gente sentir. É como um fluido mesmo. O Espírito Santo é um ser espiritual e as características deles ali foram sendo reveladas, né? E uma boa maneira de identificar o Espírito Santo é denominando a ele sabedoria. É a própria sabedoria de tudo, a ciência de Deus, a ciência de tudo que está criado. E nós falamos sobre a sabedoria e agora então vamos caminhar nesse caminho, com a ajuda do Espírito Santo, para entender essa dádiva tão grande, que ocupa um lugar dentro de nós, às vezes tão pouco valorizado por nós mesmos. Falo isso com experiência própria, ao longo do tempo em que essa verdade vai crescendo em nós, até nos espantarmos com aquilo que está em nós e que tantas vezes passa como se fosse despercebido. Então é nesse sentido, é nesse propósito que a gente está colocando esta palavra, né? Então vamos explorar isso, explorar ao máximo, para ir conhecendo como que esse Espírito interage conosco, como que nós também interagimos com ele, e como que isso resulta em bênçãos tão enormes que nos colocam em condições de viver eternamente e de crescer na natureza de Cristo. Vamos lá, nosso primeiro... essa tela nós já mostramos na reunião anterior, são as duas últimas telas, né? Vamos passar por elas só para fazer essa ligação, né, com aquilo que já estava sendo dito. Nós vimos que esse Espírito entrou em nós e essa presença do Espírito faz de nós um ser diferenciado, né? É aquela frase que está lá escrito: aquele que está em Cristo é nova criatura, eis que tudo se fez novo, um ser diferenciado. Embora olhando para nós, e nós mesmos percebendo, não vemos mudanças em nós, né? Mas o fato dele estar ali nos faz ser vistos por Deus como um templo do Espírito Santo. Porém, é um templo que precisa ser edificado. Ele está lá como um recurso
para edificar esse templo de modo digno dessa presença. E esse é o nosso trabalho, né? Já vimos sobre isso, bastante assuntos, e agora a gente vai explorando sempre cada vez mais. É preciso crescer. A palavra de Deus é vida, e vida cresce, né? Aquilo que é vivo deve crescer. Então, nós estamos vendo que o fato do Espírito Santo estar em nós nos coloca na condição de templo de algo preciosíssimo. Um lugar onde reside a maior preciosidade, né? E nesse aspecto, nesse sentido de templo, nós precisávamos saber qual é o modelo para que devemos seguir para a edificação. Uma edificação tem uma planta, tem um projeto, né? Nós temos esse projeto, a gente falou, né, já semana passada, o projeto é o próprio Jesus Cristo, né? Cristo em vós, a esperança da glória, é uma palavra que resume, ele é o modelo para a edificação desse templo. E o Espírito Santo vai estar em nós, não estaremos sozinhos nessa obra. É uma obra que começa a ser possível exatamente por causa desta presença. É o recurso, é a sabedoria para edificarmos o templo. E também nós já falamos que o Espírito Santo traz algo com ele, né? Ele traz dons, os dons do Espírito Santo. E o dom primeiro, aquele mais acessível, o primeiro dom do Espírito Santo, aquele que vem de imediato, né? É lógico, sempre tem a aceitação, hein, pessoal? Sempre passa pelo nosso consentimento. Mas é o mais simples, não requer... por ser o primeiro, nós ainda estamos, quando recebemos o Espírito Santo, numa condição do homem natural, não mudou nada ainda, né? Mas por estarmos nessa condição, o primeiro dom não pode requerer muito de nós, praticamente nada, só a fé em Jesus, só aquela permissão que é dada mediante a fé para que o Espírito resida em nós. Então, o primeiro dom é um dom chamado dom de línguas, né? E aconteceu, e é descrito aí em Atos 2, nós já lemos, chegava o dia de Pentecostes, né? Lá uma festividade da lei judaica, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, e esses todos eram os apóstolos, e mais aqueles que estavam seguindo os apóstolos, eram cerca de 120 pessoas, né? De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, nós falamos, né? É uma figura também dessas forças espirituais que são fluídas, né? E encheu toda a casa onde estavam. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Então as línguas de fogo, fogo como um sinal de algo, fogo representa ou um juízo ou uma purificação, né? Então, ficaram cheios do Espírito Santo à medida que essas línguas repousaram sobre eles, né? Eles começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Esse é o dom de línguas, né? É um dom que fala coisas que não são para o nosso entendimento, são sons que vão se soltando à medida que entregamos a língua ao Espírito. Logo após essa manifestação, que espantou as pessoas, pensaram que até quem estava chegando via eles falando uma coisa que ninguém entende, um som estranho, achavam que eles estavam embriagados, por exemplo, né? Outros não, sabiam que aquilo era alguma manifestação que já acontecia com os profetas no Velho Testamento, mas de qualquer forma, Pedro tomou a palavra e fez esse discurso que está aí na tela. Acontecerá nos últimos dias, e quando a Bíblia fala de últimos dias, está se referindo aos dias da história da humanidade após a primeira vinda de Cristo, e que vai se consumar completamente com a sua segunda vinda. Então acontecerá nesse período, que é um período grande, né? É Deus quem fala, e Deus falou que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão vossos filhos e vossas filhas,
Vossos jovens terão visões, vossos anciãos sonharão, porque sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Então, nós já falamos a semana passada, por que Pedro estava fazendo esse discurso? Porque antes essa dádiva estava limitada a algumas pessoas da nação, de uma específica nação, a nação de Israel. Algumas pessoas que recebiam esse dom de falar em nome de Deus, e isso é que se chama profeta. E essas pessoas que falavam em nome de Deus eram ao som, a orientação, a direção de Deus para aquela nação. O rei deveria ouvir, e às vezes o próprio rei tinha esse dom, e deveria então se dirigir ou conduzir a nação segundo a vontade de Deus. Agora, o anúncio é esse, agora está sendo derramado sobre todo aquele, é dado para qualquer ser humano, com a condição, a única condição é que creia em Jesus Cristo, porque isso é que nos justifica a receber aquele Espírito descrito lá no livro de sabedoria, diante do qual não subsiste o pecado, e portanto Jesus pagou esse preço para que nós, mesmo ainda no pecado, tivéssemos a presença desse Espírito. Por isso precisa da fé. Nós já falamos e chegamos até aí, né? Bom, como nós estamos falando das línguas de fogo, surge aqui um aspecto que eu quis procurar na palavra de Deus. Eu vou entrar numa sequência, que é como um parênteses do nosso assunto, né? Que vai falar do poder da língua. Poder da língua, a Bíblia deixa bem claro. Tudo que está aí, vocês vão ver, não sou eu que inventei, são palavras da Escritura, nós só vamos ler, né? E é sempre assim, o nosso assunto vai caminhando em cima das Escrituras. É importante andar sobre as Escrituras de Deus, né? Então, nós vamos tratar da língua. Eu não, é bastante, mas eu não peguei todos, tá? Tem aspectos em outros lugares até bem interessantes, mas ficava muito comprido, né? Então, eu peguei alguns, que já vai deixar bem claro como esse pequeno órgão tem características fundamentais no nosso destino, né? O apóstolo Tiago, ele escreveu um texto grande sobre essa questão da língua. E Tiago era aquele durão, hein, que chamava atenção e apontava mesmo o problema, né? Então, vamos ver aqui. Nós estamos, então, fazendo esse parênteses para falar sobre a língua, né? Porque desceram línguas de fogo e eles oraram em línguas, tá? Então, vamos pensar um pouquinho como que esse órgão pode influir a nossa caminhada nova de crescimento. Tiago 3 fala o seguinte, meus irmãos, estava falando aos companheiros convertidos, né? Muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Por quê? Porque o mestre é aquele que vai falar, que se dispõe a falar. Por isso que a gente toma tanto cuidado para falar as coisas que estão escritas. Porque é um perigo você falar o eu acho, né? Então precisa falar aquilo que está já definido, que veio de Deus, né? Então ele está alertando sobre isso. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. E aí ele vai começar a dar essas orientações. Se alguém não tropeça em palavra, vamos supor que alguém consiga isso, o tal é perfeito, essa pessoa é perfeita. E poderoso também para refrear todo o corpo, ele domina o corpo. Ora, nós pomos freio na boca do cavalo, olha o exemplo que ele usa, né? Para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Então, o freio na boca é algo que nós precisávamos aprender a ter, né? Vede como também os navios, né, as naus, que sendo tão grandes e levadas por ventos impetuosos, eles são manobrados com um bem pequeno leme, um simples leme que vai lá atrás do barco, né, do navio. O fluxo da água passando e o navio se locomovendo, empurrado pela hélice, né? Esse fluxo da água comprime o leme e o navio acaba girando, porque o atrito da água é pequeno, né? Então, um pequeno leme
ele comanda e leva o navio para onde for a vontade daquele que está governando. E aí ele compara isso com a língua, porque o leme parece mesmo uma língua, né? Assim também a língua é um pequeno membro e pode gloriar-se de grandes coisas. Então a língua do ser humano, do ponto de vista bíblico, é um órgão importante, né? Vede como um grande bosque, quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Um fogo colocado na selva pode destruir uma enorme selva, né? A língua também é um fogo. Aí ele está comparando a língua aí com um fogo. Lembra, o fogo sempre pode ser nos dois lados, né? Tanto de purificação quanto de destruição. Aqui está falando mais da destruição, né? A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros, vamos continuar aí, Tiago falando, e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso da nossa vida. Bom, vamos pensar um pouquinho nessa frase. A língua nossa, sem que a gente perceba, pode estar sendo inflamada pelo inferno. Ou seja, ela pode estar espalhando um fogo de destruição. Tá? Então, sendo inflamada pelo inferno, ela incendeia o curso da nossa vida. Imagine o que não poderia fazer a nossa língua inflamada, também com fogo, mas pelo céu. Um seria o fogo de destruição, outro seria o fogo de renovação, transformação. Então, a língua inflamada pelo inferno incendeia o curso da nossa vida. Porque toda a natureza, tanto as bestas, feras, como as aves, tanto os répteis como os animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Está falando, o homem tem autoridade sobre esses seres e consegue dominá-los. E aí vem a afirmação, mas nenhum homem pode domar a língua. Você está vendo que a língua é um problema, né, para nós. É um problema mesmo. Até que a gente vá aprendendo a pôr esse freio nela, né? É um mal que não se pode frear. Está cheia de veneno mortal. Se a gente não tomar cuidado, ela se desenvolve, né? Por isso que falar demais é grande chance de pecar continuamente, né? Com ela, bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E aí ele faz outra comparação com as palavras e que, portanto, brotam da língua, né? De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte, você já viu alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Ou vai ser uma ou vai ser outra, né? Aqui nós estamos falando do fogo inflamado pelo céu, inflamado pelo inferno. Ou vai ser um ou vai ser outro, né? Então, essa fonte de água também é uma figura das palavras sendo jorradas de nossa boca. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Então agora começou a falar de frutos. Frutos é o que se desenvolve ao longo do tempo. Assim tampouco uma fonte pode dar água salgada e ao mesmo tempo doce. Isso não é correto, não é comum, né? Então, cuidado, isso é um alerta, né? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a língua num outro aspecto agora. Só para a gente contrapor aí, porque vocês vão ver como ela é importante, né? É importante, do ponto de vista de Deus, o que nós falamos é sério, tá? Porque Deus é um Deus de palavra. O Deus denomina o seu próprio Filho de Verbo de Deus. Jesus é o Verbo, é a palavra, né? Então, a palavra é importante para Deus. Moisés descreve, está lá em Romanos 10, né, versículo 5, começa no 5, Moisés descreve da justiça que vem da lei. O homem que a praticar, viverá por ela. Então, na lei, o que era requerido do homem, a prática da lei, né? Mas a justiça que vem da fé diz assim, então a justiça que vem da fé é um pouco diferente. Não digas no teu coração, quem subirá ao céu? Ou seja, eu vou conseguir, eu vou ter força para subir?
Ele está falando, não pense nisso. Isto é, para trazer do alto Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer voltar Cristo dentre os mortos? Eu vou conseguir arrancar alguém da região dos mortos? Mas o que diz ela afinal? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Agora está falando da palavra que sai da nossa boca. É lógico, o instrumento é a língua, mas ela sai da nossa boca. E ela fala assim, ó, a palavra está perto de ti em 2 lugares, na tua boca e naquilo que move a tua palavra, que é o espírito, o coração, o seu espírito pessoal, né? Essa é a palavra da fé que pregamos. Portanto, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, aí, se você usar a sua língua para confessar, eu creio e Jesus é o Senhor, é o dono da minha vida. E se em seu coração creres, então precisa crer, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É assim que acontece a conversão de qualquer ser humano, né? O que é requerido é que ele confesse com a boca. É crendo de coração que se obtém a justiça. Somos justificados pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo derramado pelos nossos pecados, e professando com palavras que se chega à salvação. Estamos vendo o poder da palavra, o poder da língua e da palavra, aí que está no nosso título, né? Então, como ele é capaz de destruir e como ele é capaz de salvar, né? Então, estamos vendo que as duas coisas passam pela língua, né? Eu vou falar outros provérbios que tem por aí. Como eu falei, são bastante e eu peguei um apanhado, né? Provérbios 18, olha lá. O capítulo 18, versículo 20 e 21. Vamos ver. É do fruto de sua boca que um homem se nutre. Com o produto de seus lábios ele se farta. Mas se farta do quê? Morte e vida estão à mercê da língua. Os que a amam comerão de seus frutos. Então, tá vendo? Pode ter os dois lados, né? É isso que nós vimos aí nos últimos textos que a gente estava vendo. Se a língua está inflamada pelo inferno é uma coisa, se está inflamada pelo céu é outra, né? Morte e vida estão à mercê da língua. Os que a amam comerão de seus frutos. E aí Provérbios 21, versículo 23 vai dizer: quem vigia sua boca e sua língua preserva sua vida da angústia. É uma orientação interessante, né? Precisa ter uma vigilância. E nós vamos ver, ele vai falar mais detalhadamente sobre isso. Eclesiástico, no capítulo 22 e o versículo 33, diz assim: quem porá uma guarda à minha boca e um selo inviolável nos meus lábios, para que eu não caia por sua causa e para que minha língua não me perca? Então, o autor do Eclesiastes está clamando isso. Quem que vai pôr essa guarda, né? Porque se eu descuidar, eu já vou estar lançando a água salobra junto com a água doce, certo? E aí, você sabe, né? O mal sempre contamina o que é melhor, né? Então, precisaríamos de uma guarda na nossa boca, né? Eclesiástico 23, versículo 15. Há uma palavra, isso daqui é interessante para os nossos dias, um alerta, um puxão de orelha aí. Há uma palavra que merece a morte e que não deve ser encontrada na herança de Jacó. Estava falando para o povo hebreu, né? Mas aquilo que era para Israel vale em medida até superior para nós, né? Então tem uma palavra que merece a morte e que não deve ser encontrada na herança de Jacó. Tudo isso está longe dos homens piedosos, é uma palavra que está longe, que não se comprazem com tais crimes. E aí ele vai dar um esclarecimento. Não acostumes tua boca a uma linguagem grosseira, pois aí sempre haverá pecado. Vamos entender isso. O que ele está falando? Uma coisa comum na nossa juventude, que a gente, quando era mais novo, tinha esses vícios, acha que é uma coisa descolada, acha que é um negócio legal, é o palavrão, pessoal. O palavrão não pode. Isso é uma contaminação do fluir das águas de sua boca. E tem pessoas que não conseguem fazer uma brincadeira sem colocar o palavrão. E não consegue fazer uma afirmação de alegria, de entusiasmo, sem um palavrão. E mesmo quando
leva uma pancada, não consegue deixar essa palavra não se encontra na herança de Jacó, e não se encontra naqueles que estão nos homens piedosos. Essa não se encontra, é uma coisa que tem que anular, zerar, tá? Acabou, palavrão acabou, né? Eclesiástico 27. O cuidado aplicado a uma árvore, quando você cuida bem de uma árvore, isso se mostra no fruto. Assim a palavra manifesta o que vai no coração do homem. A palavra é como que aquilo que está acontecendo lá no âmago do homem, que foi bem cuidado ou mal cuidado, tá? Não louves um homem antes que ele tenha falado, pois é assim que se experimentam os humanos. Então você está vendo, aquilo que está no nosso coração, o coração é o nosso espírito, ele é o órgão que representa o nosso espírito, é o lugar onde estão os nossos valores, né? E nós acabamos professando aquilo que está coerente com os nossos valores, né? Então, se a palavra é boa, é porque os valores do coração são bons. Mas se a palavra é ruim, é porque muita coisa lá dentro precisa ser mudada, né? E é assim que Deus olha. Está olhando, aquilo que a gente fala não é perdido, aquilo fica gravado e tem que ser julgado. Haverá um julgamento. Nós vamos ver, tem até um texto que fala isso mais claramente. Eclesiástico 28 vai falar: maldito o delator e o homem que diz branco e preto. É uma figura, né? O homem que fala para um uma coisa e para outro fala outra coisa, fala que é verdade isso e depois a verdade não é isso, é aquilo. Então é uma pessoa que não tem firmeza ou tem uma má intenção, né? Pois semeiam discórdia entre muita gente que vive em paz. E a chicotada, ele vai explicar melhor na continuidade, no versículo que vem adiante, né? Que é o 21, a chicotada produz um ferimento, porém a língua má quebra os ossos. E aí a frase que vale a pena destacar, essa é uma palavra da Bíblia, é uma verdade, mas que a gente não imagina que chegue a esse ponto, mas chega, né? Ao longo da história da humanidade, houveram guerras e mais guerras e mais guerras. Quando fala que homens morreram ao fio da espada, está falando que homens que morreram na guerra. Era na guerra que se lutava com as espadas, né? Hoje a espada de hoje pode ser uma bomba, pode ser um tiro, né? Muitos homens morreram ao fio da espada, mas a Bíblia afirma, não tantos quantos que pereceram por causa da língua. É assustador, né? Não tantos quantos que pereceram por causa da língua. Então nós estamos vendo que o poder da língua é grave, né? Eclesiástico 28. Feliz aquele que está ao abrigo da língua perversa, que não passou pela cólera dela, que não atraiu sobre si o seu jugo, e que não foi atado por suas correntes. Pois o jugo dela é um jugo de ferro, e suas correntes, correntes de bronze. A morte que ela dá é uma morte desastrada. E a morada dos mortos lhe é preferível. Ela durará. Essa condição da língua perversa vai durar, mas não sempre. Ela dominará o proceder dos injustos, e os justos não serão devorados por suas chamas. Bom, estamos vendo aí que essa chama é aquela de destruição, e ela acaba devorando os injustos, né? Continuando ainda, Eclesiastes 28, vai dizer assim: aqueles que abandonam Deus lhes são entregues. Então, aqueles que abandonam a Deus são entregues a essa destruição da língua. Ela os consumirá sem se apagar. Ela se lançará sobre eles como um leão e os estraçalhará como um leopardo. E aí ele dá uma figura interessante para a gente, ó. Protege os seus ouvidos com uma sebe de espinho. Põe um obstáculo para chegar no seu... Um obstáculo de espinho, para só passar aquilo que é puro mesmo, né? Protege seus ouvidos com uma sebe de espinho. Não dês ouvido à língua maldosa. E põe na tua boca uma porta com ferrolhos, uma porta bem trancada, tá? Para abrir só quando é certeza.
do que está sendo dito, né? E ele pega esse exemplo bacana aqui, ó. Derrete o teu ouro, as coisas de valor, e a tua prata, e faz uma balança precisa, muito precisa, para pesar tuas palavras. E para a tua boca, com o mesmo ouro e com a mesma prata, um freio bem ajustado. Olha a orientação como é dada com figuras bem fortes, né? É o que a gente devia aprender, né? Tem cuidado para não pecar pela língua, para não caíres na presença dos inimigos que te espreitam, e para que não venha o teu pecado a ser incurável e mortal. Estamos vendo que a língua é uma coisa perigosíssima. Ela pode ser extremamente útil e nos levar à salvação, e pode ser destrutiva e nos levar a um pecado incurável e mortal. Bom, aqui é aquela palavra do julgamento pela nossa boca. As palavras estão todas registradas, viu? A gente tem que aprender e renunciar àquelas que a gente já falou, porque elas estão aí gravadas na justiça eterna, né? Então, Mateus 12 diz o seguinte, no versículo 33. Dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que é má e seu fruto mau. A gente conhece. A árvore boa dá o fruto que a gente gosta, a árvore má dá o fruto que a gente não gosta. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. E aí vem uma frase, é frase de Jesus, rigorosa. Raça de víboras, maus como sois, estava falando para os que estavam ouvindo ele lá, inclusive os discípulos. Como podeis dizer coisas boas? E aí vem a frase importante para nós, porque a boca fala do que transborda o coração. Então, é assim que a gente tem que ir mudando o nosso falar. O coração tem que ser mudado, os valores têm que ser trocados, né? Porque senão nós vamos estar falando aquilo que nós acumulamos como coisas importantes no nosso espírito. A boca fala do que transborda do coração. E aí uma boa maneira de julgar como vai o nosso coração, olhando para aquilo que a gente tem anunciado, aquilo que a gente tem, como a gente tem usado as nossas palavras. O homem de bem tira boas coisas do seu bom tesouro. Tesouro são aqueles valores do coração. O mal, porém, tira más coisas do seu mau tesouro. E aí vem a frase. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Está vendo como a palavra é importante? Ela é um item fundamental no julgamento. Porque toda palavra nossa é como a assinatura de um documento, que vai ficando lá. Ó, eu falei isso e assinei embaixo. Quando eu falei, eu assinei embaixo. Então, tem todo tipo de argumento que nós lançamos da nossa boca e agora eles vão passar por um juízo. É lógico que a gente tem condição de reverter os absurdos que nós falamos no passado com um novo nascimento. Mas daí para frente, a vigilância é importante. E é isso que nós estamos salientando. Bom, então agora vamos ver ainda falando sobre palavras, essa tal de oração em línguas, né? Vamos pegar uma figura que representa bem a oração em línguas. A oração em línguas é uma coisa que é bem assim anormal, totalmente anormal, porque pelo contrário, a gente gosta de falar, a palavra virou uma coisa que cada vez mais quem fala bastante é bem visto, né? Mas não é assim do ponto de vista bíblico, né? É algo que vai saindo lá do coração, certo? Então, a Bíblia coloca a oração em línguas como um barulho que ninguém entende, nem quem está falando. Ela não é para o entendimento. Portanto, a oração em línguas não é algo para as pessoas ficarem ouvindo. Não tem nenhum sentido ficar ouvindo. Ela é a língua que está lá, falando, movendo e fazendo um som que ninguém entende, né? Então, é como um murmurar de uma fonte de água. Uma fonte de água que vai fluindo, né?
E essa figura é usada de uma maneira até misteriosa, mas que está lá para que o Espírito nos revele nas Escrituras, né? Nós vamos ver 3 pontos que deixam bem claro como esse tipo de som que sai da nossa boca, que é chamado de oração em línguas, quando realmente é a oração em línguas, ele é comparado com o fluir de uma água viva. Água viva é a água que brota de uma fonte virgem mesmo, uma fonte de água pura, né? E que é corrente, não é uma água estagnada que está ali acumulando resíduos, né? É uma água corrente, viva, fluindo. Então, a oração em línguas é comparada com isso, né? Mas eu não vou falar agora da oração em línguas, vou falar dessa fonte de água viva que é colocada em alguns lugares nos textos bíblicos e que nos dão uma pista que pode ser relacionada com a oração em línguas, tá? Então vamos ver, no livro de Ezequiel, Israel construiu um templo, né, pessoal? Nós estamos falando da construção do templo, todo esse nosso assunto é para construir o templo, porque o Espírito vai habitar nesse templo, né? Está habitando. E o templo precisa ser edificado. Ele entra no templo, o templo está um desastre, está tudo meio ruindo. Mas agora precisa ser edificado e transformado, que é essa renovação do cristão, né? O Israel construiu um templo. E o templo de Israel, ele é uma figura de uma realidade celeste. Ele tem todo um modelo que foi dado para Moisés, que Davi guardou, que depois foi feito por Salomão, e aquele modelo tem razão de ser. Porém, um dos profetas, Ezequiel, lá no capítulo 47, aliás, vocês podem pegar lá e ler, né? Porque é bem estranho. É a primeira vez que eu li e não entendi. É uma descrição em detalhes de um templo enorme, que não é o templo de Israel, é semelhante, mas não é. É um templo que não foi construído, né? Mas que ele descreve em detalhes e mostra um exemplo interessante que acontece lá, né? E nesse templo ele fala que do lado sul, se não me engano, eu preciso olhar direitinho lá, né? Brota do templo, de um dos lados do templo, uma fonte de água viva, que vai fluindo. E na passagem de Ezequiel, na visão que ele tem, né, desse templo, que ele descreveu, porque ele era profeta, na visão que ele teve, um anjo o acompanhava e ia mostrando cada detalhe do templo. Esse é um templo que ainda não foi construído, ele está por ser construído. E eu poderia adiantar pela leitura da Bíblia que é um templo eventualmente relativo ao período da segunda vinda de Cristo, quando ele vai permanecer nesse mundo por 1000 anos, né? Um tempo que está destinado antes do julgamento geral final. Mas esse templo, então, que é algo material também, assim como o templo de Israel, ele tinha essa particularidade diferente. Ele chegou e o anjo levou para contornar o templo e chegou num lugar que brotava essa água viva de trás do templo. E ele então, retornando, avistei 2 margens da torrente. Espera aqui. Acho que o texto aqui está trocado. Isso mesmo, texto de Ezequiel 47. Então, Ezequiel teve a visão desse templo e, de repente, ele começou a ser levado pelo anjo a circundar o templo e aí acontece esse aspecto que ele registrou. A descrição do templo é bem longa, são várias páginas, né? Eu estou chamando a atenção por essa fonte que ele viu, né? E a semelhança que isso tem com um texto lá da última folha da Bíblia, do Apocalipse, né? Que conta de uma visão lá na Jerusalém Celeste também, né? E então, ele retornando, vamos ler aí, avistei nas 2 margens da torrente, essa fonte que saía do templo, uma grande quantidade de árvores. Essas águas, disse-me ele, quem que disse? O anjo.
dirigem-se para a parte oriental. Elas estão indo na direção do Oriente, né? Elas descem a planície do Jordão, elas se lançarão no mar. O mar representa o mundo, viu? O mundo sem Deus, né? Elas descem a planície do Jordão e se lançarão no mar, de sorte que suas águas se tornarão mais saudáveis. Esse é um aspecto importante. Aonde essa fonte chegar, a tendência é as águas se tornarem mais saudáveis. Não é que vai deixar tudo, mas alguma coisa de boa vai começar a acontecer. Em toda parte onde chegar a corrente, todo animal que se move na água poderá viver, vai depender dele. E haverá grande quantidade de peixes. Peixes é aquele que recebeu desta água e é fisgado, né? Ele passa a pertencer a uma nova condição. Tudo que está nessa água, tudo que essa água atingir se tornará são e saudável. Em toda parte aonde chegar a torrente haverá vida. Na praia desse mar estarão pescadores. Eles estenderão suas redes desde Egandi até Enclaim, e haverá aí peixes de toda espécie em abundância, como no grande mar. Então isso aqui é uma figura, podemos dizer assim, como se de repente vai acontecer algo que vai fluir de um lugar onde reside esta força, essa fonte, e dessa fonte ela vai se espalhando. O mar pode ser a humanidade como um todo. E é onde a água for chegando, vai surgir vida, vai surgindo vida. Tudo que se move pode viver, né? E haverá quantidade de peixes, aqueles que vão sendo fisgados para uma nova condição, que é o exemplo do pescador que vai lançar a rede e pescar os peixes para uma nova vida, né? Essa figura também bastante usada na Bíblia, né? Então, tudo que essa água atingir se tornará são e saudável. Em toda a parte onde ela chegar, haverá vida. Então, é um exemplo de algo que deveria brotar do templo. No templo de Israel não existia essa fonte, porque ela só ia se cumprir para um novo templo que viria com Cristo, que seria a própria igreja, né? É dela que flui essa fonte de água viva. Então, essa é uma interpretação que nós estamos dando. Eu digo que esse templo de Ezequiel físico aí vai se cumprir um dia. E tem essa fonte, né? Mas vamos ver o que Jesus falou sobre isso. Lá está no Evangelho de João, capítulo 7, né? O que ele falou sobre essa água viva, né? Que brota do templo. Esse templo que nós estamos querendo edificar em cada um de nós. No último dia, que é o primeiro dia de festa, estava Jesus de pé e clamava. Então Jesus foi entrando em Jerusalém. Num dia de festa, era a festa dos tabernáculos, né? E ele estava entrando lá no principal dia da festa, que era mais de um dia, o principal, e ele estava lá no meio, né? E colocou-se de pé e clamava. Jesus clamou: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Você vê que aquele templo, a figura de Ezequiel, tinha um rio que saía dele. E cada cristão agora é um templo. É esse templo que nós queremos edificar, pessoal. Esse templo, dele deve fluir um rio de água viva. E dizia isso referindo-se ao Espírito que haveriam de receber os que crescem nele, pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então, veja só, o templo deve ter esse fluir de água viva. O templo de Israel ainda esperava esse cumprimento. O templo de Ezequiel já mostra essa água viva fluindo. E Jesus fala que aquele que crê nele já é um templo do Espírito e ele vai fluir essa água viva. Do seu interior manarão rios. E onde ela chega vai se tornando saudável, né? Tá confirmado lá em Zacarias também, que está aí no texto, né? Então, é uma coisa que está ligada ao templo e à fonte de água viva, água corrente, água que vem trazer vida, né? Lá no Apocalipse, como que está escrito?
Aí sim, aí é o final do final de tudo, tá? Mostrou-me um anjo, um rio de água viva, resplandecente como cristal de rocha. Esse é translúcido totalmente, né? Saía do trono de Deus. Agora o trono de Deus ocupa o templo definitivo, né? E do Cordeiro. Trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida, às duas margens do rio, achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo as folhas da árvore para curar as nações. As nações que estarão no reino, mas não farão parte do reino, mas foram achadas, foram aceitas, são aqueles que passam pelo juízo lá do grande trono branco, nós já falamos sobre isso, né? Essas vão estar lá e vão ter esse recurso. Folha normalmente são atitudes como as atitudes da lei, só que agora num outro nível, né? Então servindo as folhas dessa árvore para curar as nações. Não haverá aí nada de execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão culto e verão a sua face, e seu nome estará em suas frontes. E já não haverá noite, nem precisará da luz da lâmpada ou do sol, porque o Senhor Deus a iluminará e há de reinar pelos séculos dos séculos. Então, esse rio, ele é pertinente, ele está lá, essa fonte de água, esse fluir de água, né? Então, veja bem, aquilo que nós falamos é comparado a uma água que sai da nossa boca, que pode ser pura e pode ser salobra, né? Então, esse poder da língua que nós vimos é algo importante para que nós tenhamos atenção para isso, tá? Bom, vamos aqui dar entrada no assunto da próxima reunião. Eu vou dizer para você que está ouvindo, não perder a próxima reunião. A próxima reunião é que vai dar o desfecho de tudo isso, né? Agora tem umas coisas aí que estão ainda meio no ar, né? Mas vamos primeiro ver qual é a obra desse Espírito Santo em nós. Nós somos o templo do Espírito na medida em que, crendo em Jesus Cristo, nós confessamos que Ele é Senhor da nossa vida e de graça recebemos o Espírito. Temos uma função, edificar o templo e levar esta fonte de água para onde formos, tá? Então, isso é a nossa função. Mas agora, nós vamos falar desse momento, desse instante, o que estava no coração de Deus. Estas coisas todas estão registradas, né? Lembra que nós estudamos João, capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Guarda esses números, João 14, 15, 16 e 17. 13, 14, 15, 16 e 17. É a última conversa de Jesus com os apóstolos antes da cruz, onde ele deixou tudo que era essencial, onde ele falou tudo que era importante, onde ele mostrou o novo mandamento, o mandamento da nova lei, a lei eterna, a lei de Jesus Cristo, que é a lei do amor. Tudo estava ali, né? E aí ele ensinou isso aqui para os apóstolos, isso que está na tela, uma coisa extraordinária, importantíssima para nós, para que a gente dê valor para tudo isso que a gente tem falado. A importância de ter esta sabedoria, de reconhecê-la como o Espírito, de saber que somos o templo sem nenhum merecimento, mas que podemos edificá-lo e que temos recursos para isso. Tudo isso se resume neste momento aqui. E Jesus estava falando, agora eu vou para aquele que me enviou, eu vou embora, eu vou sair daqui. E ninguém de vós me pergunta para onde vais, mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Eu imagino, os apóstolos falaram, nossa, vamos ficar sozinhos, né? Agora, como que vai ser? Tudo dependia dele. Eles eram um grupo pequeno em relação a Israel como um todo, e agora eles ficariam sós, né? E aí Jesus continuou, entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá. Ó, pega isso para você, convém que Jesus tenha ido para nós. Por quê? Porque se eu não for, se eu não morrer, se eu não pagar o preço, o Paráclito, que é o Espírito Santo, não virá a vós. Ele não vem, ele não pode vir.
Em Israel, para ele vir, tinha um pacto de aliança que Abraão deu o filho. E para nós, para que ele viesse, tinha um pacto de aliança em que Deus deu o filho. Ele não pode entrar e misturar-se com o pecado, não tem. A justiça de Deus não pode ter nenhuma mancha, né? Então, se Jesus não fosse, o Paráclito, o Espírito Santo, não viria a nós. Mas se eu for, vou-lo enviarei. E agora vem a frase, pessoal, a frase que vai nos ajudar a daqui para frente, que vai ser o ensinamento, a essência desse nosso estudo, né? Quando ele vier, convencerá, guarda essa palavra, o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, justiça e juízo, você já ouviu falar um monte de vezes. Você fala, já sei o que é pecado, eu já sei o que é justiça, é o que é certinho, o que é direito, o que é o juízo, é o inferno, a condenação. Pessoal, a gente ainda não está convencido dessas coisas da maneira correta. É o Espírito que nos convence disso. Ele convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Parece uma coisa simples, né? Consiste em não crer em mim. O que é isso? É que é pecado não crer em Jesus. É uma coisa simplória. É pecado não crer em Jesus. Será que é só isso? Precisamos prestar atenção nas Escrituras, buscar respostas com o recurso que nós temos, a presença desse Espírito que veio porque Jesus foi e pagou o preço. Ele convencerá, então, a respeito do pecado, ele convencerá a respeito da justiça. O que será isso? Precisamos explorar. Justiça é aquilo que é a coisa certinha, mas será que o que eu acho certo é o certo? Preciso de um convencimento da verdadeira justiça. Porque eu vou para junto do meu Pai, eu não vou estar do lado de vocês mais. Ele estava falando para os apóstolos. Eu ensinava a justiça enquanto estava com vocês, o que é a vontade do Pai. Mas eu não vou estar mais. E ele é que vai convencer a respeito da justiça. E vós já não me vereis mais. Ele convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe desse mundo já está julgado e condenado. Espera aí, o mundo não está aí na mão do maligno? O mundo não jaz sob o maligno? Como que ele está julgado e condenado? Então essas frases têm um sentido. Tem um sentido importantíssimo para o cristão. Esses três aspectos precisam ser realçados e precisa estar muito claro aos nossos olhos. E é isso que a gente pretende desenvolver nas próximas reuniões. Antecipando para você meditar, para você pensar, para você se convencer com a ajuda do Espírito Santo, que a obra dele é esse convencimento. Pecado. Então, definição de pecado não é uma coisa, não é que nem nós já falamos, falar um palavrão, falar demais, falar para enganar, isso tudo é pecado, né? Mas é mais abrangente. Pecado aqui, esse convencimento do pecado, é tudo que está em nós, tudo, e que não tem uma base de fé. Por que eu falo isso? Porque está lá no texto. Olha lá, está escrito. Convencerá o mundo a respeito do pecado que consiste em não crer em mim. Então nós estamos vendo qualquer coisa em nós que não está fundamentada numa fé em Jesus, as nossas opiniões precisam estar fundamentadas na fé em Jesus. Os nossos valores, aquele que está lá dentro do nosso coração, do nosso espírito, precisa estar fundamentado nessa fé. As nossas ações, como nós agimos, tem que estar fundamentado na fé. Por isso, todo modo de ser, opiniões, valores e ações, todo ele tem que estar fundamentado na fé. Então, aí começou a ficar complicado. Só alguém capaz pode nos convencer desses aspectos de uma maneira crescente, porque a vida cresce. Então, precisamos desse recurso. Tá? Então, pecado, vocês viram que é coisa grande. O conceito, o convencimento do pecado é algo abrangente, vai ter que passar por todas as áreas, opiniões, valores, ações. Cada coisa dessa deve estar respaldada numa base de fé. Né? Outra coisa que ele vem convencer, da justiça. Justiça a gente sabe que é o fundamento do trono de Deus.
O trono de Deus só está de pé porque ele é perfeitamente perfeito, perfeito e totalmente perfeito, perfeitamente justo. A justiça é a vontade de Deus. Você quer saber qual é a vontade de Deus? É a justiça, mas é a justiça de Deus, né? E ela é igual para todos. Não é que, para mim, Deus quer uma coisa, para o outro Deus quer outra coisa. A vontade de Deus é uma, perfeita, única. Né? Por isso que ela é múltipla e única. É múltipla porque ela vem para cada um de nós na proporção da nossa condição e vai crescer em nós. Mas ela é única porque leva a todos a uma unidade que é a perfeição. Então a vontade de Deus é igual para todos e eu simbolizo ela com esse igual que está na frente. É a Bíblia como um todo revelada. A Bíblia como um todo revelada por esse Espírito, pela obra do Paráclito, que é o convencimento. E aí nós vamos saber o que em nós ainda não está na justiça e o que está na justiça. E por fim o juízo, vamos entender. Aquilo que eu perguntei, o Satanás não está dominando a maior parte do mundo aí? Então vamos lá, o juízo. O poder do mal perdendo acesso, e aí está grifado embaixo, para aquele que crê em Jesus. E isso é a fonte de paz que permite edificar o templo. O templo é edificado na paz. Lembra? Salomão significa vem de Shalom, é aquele que edificou o templo de Israel. O que acontece com Israel acontece em figura, e para o cristão acontece em verdade. Então nós precisamos atingir esta paz. Para que o cristão tenha paz, ele tem que saber que Satanás não tem mais poder sobre ele nas áreas que ele está em Cristo. Por isso ele precisa ter consciência do pecado, da justiça, e o juízo é automático. Satanás não toca mais, não pode, ele sabe disso. Por isso ele se volta contra o evangelho e contra o crescimento do cristão e cria toda sorte de desvios para nos distrair e para nos fazer as coisas de Deus virarem uma rotina que não gera vida. Então, é nessa base que nós vamos tratar na próxima semana, desses aspectos do Espírito Santo, do convencimento. Bom, encerramos aqui. E vamos fazer aqui esse texto a gente já deixa para a próxima semana, né? Então vamos encerrar o nosso estudo de hoje com uma oração final, na confiança, pessoal. Pode ter a certeza. A gente fala essas coisas aqui, dá até assusta, né? A nossa boca, o tanto de coisa que sai aí, mas nós não estamos sozinhos. Então essa condição da consciência da presença do Espírito, eu não vos deixarei sós. Eu vou para que o Paráclito venha e esteja eternamente convosco. Então, nesse sentido, vamos colocar a nossa oração diante de Deus e pedir a Ele que essa consciência da presença do Espírito cresça em nós. Nós temos recursos para ter essa consciência. Nós temos condições, nós temos a palavra de Deus, nós temos a oração no Espírito, nós temos a oração com entendimento, nós temos toda uma luz brotando dessa palavra viva. Então, nós temos condições, Senhor. Ajuda-nos a despertar para isso. Peço que aquele que ouve, ó Deus, possa por si mesmo, pelo teu Espírito, estar convencido da verdade. O Espírito de Deus está conosco e ele nos levará num caminho de vida para a eternidade. Amém.